uma bem breve introdução. Acho que o principal trabalho de hoje é a leitura, a apropriação que a Rejane e a Lidiane, em primeiro plano, com mais intensidade, e eu, de uma forma um pouco mais discreta, fizemos dos memoriais solicitados, não é, no ingresso do curso. Só antes de apresentar os slides, né, tem uma formulação do Gabriel Garcia Marques, né, que é bem citada por aí, vocês vão ver com textos sobre história memorial, que a vida são duas, né? Uma que a gente viveu e a outra que a gente recorda, né? Então, assim, por que memoriais e memórias, né? Isso é uma coisa redundante, né? O memorial é o que a gente conseguiu formular, né, em função das memórias que a gente tem. E a memória é uma coisa complexa, não é? Os gregos achavam que a memória estava no coração, né? Daí que vem o saber decor, né? Então, assim, a memória está onde, né? O que é a memória? A gente refaz as lembranças, a gente recupera as histórias de que maneira, não é? A memória é necessariamente alguma coisa que vem do já vivido, mas o já vivido está presente na gente de alguma maneira. Senão, ele não é uma memória, né? Ele é uma informação, talvez, que você consegue recuperar. Então, uma memória é mais do que isso, né? O que ficou plasmado, é o que ficou metabolizado, e é principalmente o que leva a gente, muitas vezes, para frente, né? Eu gosto de fazer essa fala porque existe um certo preconceito, eu diria, não é? Talvez com relação a pessoas que falam muito das suas memórias como se estivessem presas ao passado. Efetivamente, você pode ser uma pessoa estagnada, não é? Que só recorda o que se passou, mas falar do que se passou e principalmente do que ficou presente em relação às experiências é de grande ajuda. Por isso, para a gente seguir adiante, para a gente se reinventar, como está na moda dizer agora, que é uma necessidade, principalmente para professores, né? Professores são pessoas, como tantas outras, que iniciam suas carreiras ainda, né, jovens, na idade, no caso do professor ainda, quem se forma no normal, com 18 anos de idade, por exemplo, e que vão lidar com jovens, com crianças, com adultos, só que o professor vai se tornando mais velho e os seus interlocutores continuam sendo pessoas jovens, crianças, né? Eventualmente jovens adultos, e isso exige de nós uma capacidade grande de manter, né, a nossa perspectiva diante do novo, mas a perspectiva diante do novo também se refaz melhor se a gente revisita as nossas memórias. Pode, por favor, passar aí o primeiro slide? Então, ao ser concebido como dispositivo de pesquisa, formação, né, um memorial, ele assume uma centralidade que o diferencia de seu uso como instrumento, fonte ou ferramenta de pesquisa, conforme a maioria dos trabalhos com escrita de memoriais tem demonstrado. Quer dizer, a gente percebe que, ao escrever, né, sobre a nossa relação, enfim, como nós solicitamos, né, a nossa relação com a escrita e a nossa relação com o trabalho da escrita, você está muito mais do que fazendo um exercício de lembrança, você está se instrumentalizando, né, para, enfim, continuar o seu processo infindável, né, processo que não termina nunca de redescobrir e reinventar, de refazer, né, ou de reafirmar. Né? Então, o memorial de formação, né, ele se configura na pesquisa não só como um instrumento de investigação, mas também como um dispositivo que instala o pensamento crítico, face ao modelo escolar, a partir da análise da experiência docente e do seu processo de formação. Né? E, assim, a gente tem lembranças, né, no caso especificamente da escola, não é? E a escola é percorrida num momento muito denso da vida, que é a infância, a adolescência, não é? São momentos de muitas transformações, de modificações, de muitas descobertas, né? E a escola está ali, e a gente precisa lembrar disso. Né?
Então, para Domínio C, o memorial também se delimita como um texto qual ressalta o processo educativo de seus atores, além de ser caracterizado como um texto auto-informativo. Né? Então, assim, durante os anos, finalzinho dos 80, principalmente os anos 90 até os anos 2000, os memoriais foram usados largamente em processos de formação de professores, principalmente assim em cursos de chamada formação continuada, né? Que é um nome que eu não gosto muito não, mas isso, por quê? Para que a gente traga para a cena, para o contexto da nossa formação atual, aquilo que nos trouxe até ali e que permanece conosco. Não é nessa que não passou, aquilo de alguma maneira interfere, não é? Pode passar. Então, qual foi o enunciado que a gente propôs para os estudantes, os cursistas, né? Para darmos início ao nosso trabalho, vamos lançar a mão das possibilidades que nos oferece a escrita do memorial de entrada. Como uma marca identitária da escrita acadêmica consiste no monitoramento da sua forma, embora a escrita do memorial envolva um grau de liberdade de escolha de estilo, vamos tentar demarcar alguns limites para o produto final dessa elaboração. Então, quer dizer, é uma coisa livre, mas assim, já que a gente está no contexto acadêmico, vamos, né, em Roma faça como os romanos, então vamos tentar marcar um limite. Então, seus memoriais devem tratar das suas relações com a escrita como um todo, quer dizer, gosto, não gosto, como é que eu aprendi a escrever, sempre escrevi, não escrevia e tal, né? Com uma referência específica ao ambiente escolar, né? Como é que era essa experiência nas aulas no colégio, aprender a escrever, fazer as redações, essa coisa toda. Além disso, pedimos que escrevam sobre suas experiências com o ensino da escrita. Alguns de vocês, né, aqui o grupo é bem heterogêneo, então tem gente com muitos anos de experiência, tem gente começando, há estudantes e há pessoas que trabalharam mais ou menos com a escrita, mas todo mundo foi convidado a fazer isso. E nós fixamos lá que os textos poderiam conter até 1000 palavras, o que é alguma coisa da ordem de uma página e meia, usando essas formatações aí mais padronizadas de página e corpo de livro. Então, a ideia era começar essa experiência no curso trazendo, né, a memória daquilo que a gente tem. Né? E agora, hoje, a Rejane e a Lidiane, a partir de agora, vão apresentar, né, como é que a gente leu esses memoriais de vocês, tá bom? Boa noite a todos. Então, dando sequência aqui à apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre algumas categorias que a gente ponderou para pensar o que nós analisamos em relação às escritas dos memoriais. Então, nós trabalhamos com as questões relacionadas aos sentidos e significados, né? O que seriam esses sentidos e significados que são revelados nessas falas de vocês, né? Nessas escritas. Então, aqui eu trago um pouquinho de dois autores que trabalham com essa forma de análise, que eles lembram que, ao discutir significado e sentido, é preciso compreendê-los como sendo constitutivos pela unidade contraditória do simbólico e do emocional. Então, digamos, só é possível o nosso diálogo porque nós temos uma língua em comum, né? Nós falamos português e todo mundo compreende português. E nós sabemos mais ou menos, né, o conceito do que cada palavra significa, né? Mas nós não sabemos o que cada palavra evoca na consciência de cada pessoa, né? Então, por exemplo, eu posso falar em casa, todo mundo sabe o que é casa, então é um significado. Nós temos aí, digamos, mais ou menos, os significados são mais estáveis. Mas eu posso pensar casa, para mim, é alguma coisa que me remete ao materno, ao lar. Eu posso pensar em casa como, agora me ocorreu, né, uma dívida, né, por exemplo. Então, aí já vem os sentidos, já vem a parte mais emocionada que está contida naquele significado. Tá? Então, a complexidade que envolve a produção dos sentidos requer que o indivíduo seja considerado em uma realidade de construção-desconstrução, a partir de sua historicidade. É um movimento constante de ir e vir
entre as nossas relações sociais e a nossa relação interna, que irá construir nossos sentidos subjetivos. Então, quer dizer, eu tenho essa questão social, eu tenho essa questão que me permite me construir como eu sou, eu estou o tempo todo sujeito, eu estou o tempo todo refletindo sobre essas questões, e aí eu vou construindo esses meus sentidos. Então, o que é a escrita para mim? Como que ela aparece na minha vida? Como que ela faz parte da minha formação? Como que eu trabalho o ensino da escrita? Isso tudo é uma construção que está dentro da nossa historicidade. É por isso que muitos começam lá, as primeiras letras eu aprendi com a minha mãe, né? Quer dizer, a pessoa está refazendo essa trajetória. Memoriais belíssimos, gente. Nós queremos agradecer aqui a contribuição. Então, como reforça a Savai, ela vai dizer que precisamos continuar pesquisando para conhecer os sentidos que os sujeitos dão às suas experiências, os comportamentos que adotam, a relação em si e os outros, os sentimentos, vivências do processo. E esses sentidos, eles são realmente a nossa consciência, como que nós fizemos uma escolha, e nós sabemos que é o grande nó da psicologia, como é que eu vou fazer essas escolhas. E considerando que algumas dessas escolhas que nós fazemos, algum desses caminhos, eles não são totalmente racionais, né? Nós temos uma força muito grande aí também do nosso inconsciente, né, dentro dessa questão. Pode passar, por gentileza, e por isso que eu trago essa imagem para vocês aqui, né, e dizendo que esse memorial, ele é uma imagem desse momento, como uma fotografia que eu tiro de lado, de frente, né, ela é a foto daquele momento. No outro dia, o meu cabelo pode estar de outra maneira, eu posso estar mais cansada, eu posso estar sem óculos, nenhuma foto não é minha. Todas são minhas fotos, mas elas revelam aquele instante, aquele momento, né? Então, esse memorial que vocês construíram para esse curso, ele tem que ser entendido nesse movimento de construção. Quer dizer, até a própria formação que nós tivemos durante essas trocas modificaram algumas coisas. E se daqui 5 anos ou 6 meses você for reescrever um memorial, talvez ele seja diferente. Mas não é porque aquele memorial então não era correto, não, é porque ele revela esse espaço. Então, o indivíduo mediado pela cultura internaliza conceitos. Não gosto muito dessa palavra internaliza, né? Até porque o Vygotsky ele usava uma palavra que dizia configura, né, os conceitos, aprende o social. Esse processo ocorre de maneira dialética, né? Que pensando aqui nessa categoria sentido e significado dentro de uma questão sócio-histórica vygotskiana, nós vivemos sempre uma relação dialética, única para cada ser, que é a partir da maneira como foi afetado, e esse afetado para Vygotsky é como eu sou afetado pelo exterior, não é afeto, só carinho, mas é como eu sou afetado por uma questão, quer dizer, a qual o teu melhor professor? O meu melhor professor era um que ele não falava com ninguém, ele era uma pessoa terrível, mas ele me ensinou, eu adorei. Aí você pede para o colega, não, aquele foi o pior professor que eu tive. Então, é a maneira que eu sou afetado, né? Por isso que não existe mais, a gente não usa mais em didática o livro O Bom Professor, né? Porque nós somos sujeitos e temos esse cotidiano em movimento e dialético e que cada um vai significar de uma maneira. Sabemos que algumas coisas elas dão mais certo, elas se aproximam mais de uma aprendizagem mais eficaz, nós temos essa tendência, estudamos isso, os saberes docentes, porque nós falamos de saberes docentes hoje e não falamos do bom professor. Então, dentro dessa realidade social, a gente configura os sentidos, que nunca serão definitivos ou imutáveis. Então, nós temos os significados, que é uma parte mais, digamos assim, fixa, mas não podemos dizer que ela é totalmente fixa. Digamos, a palavra sextou é uma construção atual, né? Para ver como a língua também está evoluindo, esses significados eles também vão sendo incorporados, mas os sentidos eles são únicos e subjetivos. Então, foi a partir desse pressuposto que a gente fez essa primeira análise, então, dos memoriais. Muito obrigada, vou passar agora para a Lidiane. Oi, boa noite. Pode passar o slide, por favor? Eu sou a Lidiane, a Keila já me apresentou, e vou falar um pouco sobre a nossa pesquisa. O objetivo dela, inicial, né, é compreender os sentidos e significados que os cursistas atribuem às suas escritas a partir da análise dos memoriais de entrada
desse curso aqui. Como a professora Regiane falou, os memoriais foram incríveis, muito, muito potentes, e foram um material essencial, né, o material principal para a nossa pesquisa. Pode passar, por favor. De início, eu trouxe aqui uma estatística geral dos inscritos. Gostaria também de lembrar que tivemos mais inscritos, mas trouxemos dos inscritos presentes. Tivemos 80 inscritos presentes, 34 professores atuantes da área de educação, 33 estudantes também graduandos, né, da área de educação. Tivemos 9 professores de outros cursos, entre eles Química, Física, História, e 4 estudantes também de outros cursos que iam para essa área de exatas também. E um fato interessante também é que tivemos 16 inscritos de outros estados, de várias regiões do Brasil. Fizemos essa estatística para dar um início na pesquisa. Pode passar, por favor. Trouxemos aqui a fala de um autor que explica um pouco da nossa pesquisa, que tem um cunho qualitativo. Ele diz sobre a ênfase na interpretação, na compreensão das motivações, culturas, valores, ideologias e sentimentos que movem os sujeitos, que dão um significado à realidade estudada. É uma pesquisa que tem a coleta de dados predominantemente descritivos. Material dessa pesquisa é rico em descrição de pessoas, situações, acontecimentos e histórias, que é o caso dos memoriais. Ela tem uma abordagem indutiva, que significa que não há necessidade de partir de hipóteses delineadas e fazer deduções. Muito pelo contrário. O pesquisador ele pode partir de observações livres, deixando que as hipóteses e ideias surjam, né, à medida que se realiza o trabalho da pesquisa, que foi o que fizemos com os memoriais. Os memoriais chegaram, nós analisamos, lemos, e a partir daí ficou aquela observação livre, deixando que nós criássemos as hipóteses, as ideias, e foi o que fizemos. Pode passar, por favor. O passo a passo da nossa pesquisa começou lá em maio de 2021, né, desse ano, com a chegada dos memoriais via e-mail, após o pedido, que foi o enunciado que o professor Marcelo mostrou lá no começo. Logo após, começamos com as leituras e releituras minuciosas de 60 memoriais no total. E, com isso, procuramos temáticas semelhantes, né, e contraditórias, emocionadas entre as escritas, observando quais se sobressaíam com maior frequência, ou que possuíam maior carga emocional. Depois de encontrarmos essas semelhanças, essas contradições, nós destacamos as mais recorrentes, que no final do exercício de leitura e releitura, elas foram agrupadas em 6 categorias. Nós criamos, com essas semelhanças e contradições, 6 categorias, que eu vou explicar um pouquinho delas aqui. E eu gostaria também de ressaltar que a nossa pesquisa está em andamento ainda, ela não é uma pesquisa totalmente pronta, mas nós trouxemos esse resumo aqui, que eu acho que seria muito interessante para os cursistas verem o que os memoriais deles se tornaram. Uma observação é que vocês vão ver muito M1, M2, M3, que os memoriais eles foram organizados por ordem de chegada e foram identificados como memorial 1 até M60, que é memorial 60. Pode passar, por favor. A nossa primeira categoria criada é a escrita aparece antes da alfabetização formal na escola. Eu gostaria também de destacar que colocamos 2 trechos de fala em cada slide, para não ficar um slide cansativo, com muito conteúdo de texto, mas tivemos muitos outros trechos que revelam as categorias, mas aqui vamos colocar só 2 por enquanto. E essa primeira categoria, temos a fala do M5, do Memorial 5, que ele fala o seguinte: o meu primeiro contato consciente com a aprendizagem escolar se deu aos 4 anos de idade, quando a minha irmã, que tinha 11 anos, me ensinou a ler. Ou seja, ela aprendeu a ler fora do ambiente formal da escola. Já o M3, ele diz o seguinte: posso dizer que o meu contato com a escrita se deu desde criança, bem pequena. Primeiro, eu via minha mãe escrevendo sobre os gastos no caderno. Na hora do almoço, por exemplo, ela costumava fazer bilhetes para o meu pai e me entregava. Era eu quem levava os bilhetes e a comida até ele. Então,
Depois de muito acompanhar minha mãe, eu passei a fazer o mesmo. Ou seja, a gente vê como a escrita, ela vem antes da escola, né, pelo meio social que o educando está inserido. E ela forma, é importante essa formação de relações externas com a escrita por meio dessas vivências. A partir disso, nós montamos aqui uma referência com o Luria, que ele é um psicólogo, né? E ele também foi parceiro do Vygotsky, e ele traz o seguinte, que a história da escrita na criança começa muito antes da primeira vez que o professor coloca um lápis na mão e lhe mostra como formar letras. Podemos até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de habilidades e destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto. Ou seja, a criança ela já chega com toda aquela bagagem social, né? Com aquela influência social, e cabe à escola ver um ponto de partida, lembrando que nem todas, né, se iniciam, cada criança tem o seu tempo, tem a sua pré-história, então cabe ao professor conhecer essa influência, esse meio social, para então começar essa mediação do processo formal de escrita e leitura. Pode passar, por favor. A segunda fala, nós encontramos uma contradição. Uma escola, a mesma escola que limita e incentiva a escrita. Para isso, trouxemos uma fala do M11, que ele diz o seguinte: a escrita no espaço escolar em minha infância e adolescência era cercada de cópias e ditados quase que diariamente. Palavras sem sentido, soltas e sem conexão com a nossa realidade ou com o nosso interesse. É a mecanização, né, da escrita que tanto os profissionais da educação criticam. E já o M43, ele traz uma fala diferente, um pouco mais esperançosa, que sempre me lembro dos professores que, devido ao caos da favela, não pedia que relatasse a minha realidade nas escritas, mas pediam para descrever meus sonhos, ideias, desejos de futuro e apontavam que existiam vida fora da comunidade. A gente vê, né, que, como professor, a importância de ver o aluno como esse sujeito social e pensar nas propostas, né, da escola, da sala de aula, que tragam sentido para esse aluno. A gente vê o primeiro, uma escrita que não traz interesse, cercada de cópia, ditado, e a segunda, ela vive num meio social, como ela relata aqui, um pouco caótico, e a escrita, o professor via a escrita dos alunos um jeito de incentivar a um futuro esperançoso, a um futuro, né, talvez diferente desse caos que ela relata. E nós trouxemos aqui uma fala do educador Dairel, que ele diz o seguinte: para a aprendizagem se efetivar, é necessário levar em conta o aluno em sua totalidade, retomando a questão do aluno como um sujeito sociocultural, quando sua cultura, seus sentimentos, seu corpo são mediadores no processo de ensino-aprendizado. É bem isso, né? E relaciona muito também com a palavra mundo, do Paulo Freire, que é a relação do sentido da palavra com a vida cotidiana, levar esse contexto social do aluno para a sala de aula, para tentar, a partir disso, uma mediação que seja eficiente. Pode passar, por favor. O terceiro slide é bastante interessante. O terceiro slide, desculpa. A terceira categoria é bastante interessante, que são escritas que foram descobertas fora do espaço escolar e avaliativo. Os trechos que retiramos começa pelo M4. O M4 ele fala o seguinte: o meu primeiro contato com a escrita procedeu a partir da observação de mundo, pois a escrita vai além da palavra transcrita em papel. Eu moro em um sítio e desde pequeno meus pais são agricultores e sempre me estimularam a estudar. Usavam um tambor velho para copiar os textos, minhas bonecas ou os matos eram os meus alunos. E por coincidência, quando eu estava fazendo a leitura desse trecho, eu também estava para um outro trabalho lendo a importância do ato de ler, uma obra do Paulo Freire, que bem no começo ele diz como fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavra do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro, gravetos o meu giz. Então a gente vê mais uma vez como a realidade e o contexto social são grandes fatores para o processo de escrita, né? Como a criança já entra na escola novamente com essa bagagem, com essa influência
do ambiente em que ela viveu, em que ela cresceu. E uma outra fala que foi bastante interessante e surpreendente também é o do M28. O M28 diz o seguinte: eu não costumo mostrar muito do que eu escrevo para as pessoas, mas ano passado participei do e-book do projeto de extensão Compartilhando Leituras e fiquei muito feliz por ter sido uma das selecionadas. Isso me encorajou a mostrar mais do que eu escrevo para as pessoas. A coincidência é que o Compartilhando Leituras foi um projeto que eu participei também, coordenado pela professora Regiane. Foi ano passado, bem no início da pandemia. Eu acredito que tenha sido um dos primeiros projetos em períodos assim, pandêmicos, né? Que justamente a professora Regiane trouxe essa ideia de propor aos participantes uma escrita autoral no meio de tempos difíceis. Então, foi um projeto que teve uma repercussão imensa e ficamos muito felizes de ler essa fala, né? Que, graças ao projeto Compartilhando Leituras, ela tomou essa coragem de mostrar mais do que ela escreve, porque talvez ela possa ter vivido uma infância, uma adolescência com uma escrita restrita na escola. E agora, na graduação, depois de adulto, conseguiu esse encorajamento para mostrar a escrita. E com isso, nós trouxemos uma fala da Emília Ferreiro, que é muito marcante também, que diz: entre o olho que vê e a mão que escreve, existe uma cabeça que pensa. É a importância de valorizar desde a infância as escritas autorais, estimular, né? Levar em conta qualquer pequena escrita que a criança faça, que a criança produza, para que torne adultos, né, confiantes e que venha a leitura escrita como uma forma de prazer e não de obrigação. Pode passar, por favor. O quarto são... Escrever é difícil, a quarta categoria. Escrever é difícil e isso me motiva a buscar formação. Os trechos de fala que revelam essa categoria são: o meu primeiro contato com a escrita procedeu a partir da observação de mundo, pois a escrita vai além... Desculpa, eu tô lendo a mesma coisa, porque eu não passei o slide aqui. Escrever é difícil. Tive um probleminha aqui comigo, que eu tô pelo computador e pelo celular, desculpa. A categoria 4, escrever é difícil, e isso me motiva a buscar a formação. Minha relação com a escrita nem sempre foi tranquila. Quando pequena, tive dificuldades para aprender a escrever, sempre com questões de oralidade, escrita correta e memória. Durante toda a minha vivência escolar, no ensino fundamental, não fui estimulada a ler e muito menos a escrever. Foi na escolha do curso superior que esta visão se modificou. É uma fala do M7, e já o M19 traz a seguinte fala: a leitura e a escrita sempre ocuparam um lugar de destaque na minha prática pedagógica. Escrever não é um talento inato e a inspiração não cai do céu. Estimular a criatividade, a autoria e escrita é tarefa da escola. Ler e escrever é um exercício contínuo, no qual aqueles que os mais realizam se sentem aptos a fazê-lo. Aqui nós vemos muito a importância desse incentivo, né? Desse incentivo, seja familiar, seja da escola. E a gente vê o primeiro um relato de uma escrita que, né, a relação com a escrita dela nem sempre foi tranquila. Durante a escola ela não era estimulada, na escola, na adolescência, mas na escolha do curso superior parece que ela se encontrou com a escrita. E o segundo, o M19, ele traz já uma relação com a prática pedagógica, como a escrita sempre esteve presente, né, na prática pedagógica. Ela diz aqui que estimular a criatividade, a autoria, a escrita é tarefa da escola, mas também é válido ressaltar como a família tem essa influência, né, desse estímulo. É óbvio, quem tem o privilégio de ter uma família presente, né, que acompanha o processo escolar, o estímulo não só da escola, mas também da família, né, durante a infância, faz toda a diferença. Com isso, nós trouxemos aqui novamente o Luria, que ele diz a importância de desenterrar essa pré-história da escrita, o conhecimento daquilo que a criança era capaz de fazer antes de entrar na escola, conhecimentos a partir do qual eles poderão fazer deduções ao ensinar seus alunos a escrever. Mais uma vez, a importância do professor, né, de ver que o sentido da escrita é diferente para cada aluno, para cada educando, e que cada um começa a partir de um ponto, nem todos eles não estão, né, no mesmo ponto de partida. E ele descobrindo desenterrando essa pré-história da escrita, vai facilitar e vai tornar o processo mais prazeroso. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor, o slide.
Obrigada. A quinta categoria é a necessidade de formação para mediar o processo de escrita dos alunos. Essa é uma categoria também muito interessante, porque colocamos 2 trechos aqui, mas encontramos muito mais casos como esses que eu vou ler para vocês agora. O primeiro é o M10. Ele fala sobre: sou professora da rede pública de 2 prefeituras da Baixada Fluminense e sempre atuei com os últimos anos do primeiro segmento do ensino fundamental, pois sempre me senti incapaz de alfabetizar, já que não conhecia metodologias e práticas eficazes. Ela diz aqui, né, que ela sempre procurava pegar as turmas já alfabetizadas, que são o 4º, 5º ano do ensino fundamental. Ela fugia, entre aspas, né, das turmas de alfabetização porque ela não se sentia preparada. E esse é um dos motivos que fez ela buscar esse curso. Já a segunda é um caso um pouco semelhante, mas em outra situação. O segundo é uma graduanda, é um graduando, né, que diz: nunca me interessei pela alfabetização especificamente, mas agora, ao final da minha graduação, com o envolvimento em minha monografia, algo que me desperta novamente o gosto pela escrita, comecei a repensar minhas decisões e minha própria formação e o pouco preparo e nenhuma experiência que tenho para alfabetizar outra pessoa. Então, aqui nós encontramos 2 casos. O primeiro é uma pessoa já formada, né, já graduada, que já atua em 2 prefeituras e que não tem ainda essa autonomia, essa autoconfiança para alfabetizar. E a segunda, eu suponho que ela já esteja quase se formando, porque ela diz aqui que ela já está com envolvimento na monografia dela, e ela diz ainda que não se sente preparada para alfabetizar outra pessoa. Com isso, eu trouxe um texto aqui do professor Marcelo Castro e da professora Regiane, que falam sobre formação inicial e formação continuada, e eles dizem sobre a importância de não naturalizar o fato de muitas vezes a gente já sair da formação inicial sem essa autoconfiança, sem esse preparo, né? E eles falam o seguinte: pensar em um cenário no qual os professores, ao fim de sua formação inicial, não só estivessem bem preparados para suas práticas que o esperam, mas principalmente houvessem alcançado um grau de confiança e autonomia que permitisse, ao longo do seu exercício profissional, definir de forma proativa como querem continuar sua formação. Então, a gente vê, né, que a formação continuada, os cursos de formação continuada são importantíssimos, mas a gente tem que tentar descobrir qual é o problema da formação inicial, que a pessoa acaba se formando com essas pendências, né? E com isso, focando também na importância da formação continuada, né, do aprimoramento profissional, trouxemos uma fala do Paulo Freire, que ele fala que, na verdade, o inacabamento do ser ou a sua inconclusão é próprio da experiência vital, onde a vida há inacabamento, mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. Ou seja, para Paulo Freire, nós somos seres inacabados e inconclusos, e estamos sempre aptos a aprender mais, a buscar novos conhecimentos, a ter essa troca de conhecimentos, que é a proposta, né, desse curso. Então, a formação continuada é isso, é você procurar mais conhecimento, é você procurar se atualizar, mas infelizmente muitas vezes acaba servindo como um tapa-buraco do que a formação inicial não cumpriu, né? Então, é importante a gente ler sobre esses relatos. Pode passar, por favor. A nossa 6ª e última categoria são as influências do ambiente doméstico. Nós trouxemos 2 trechos também, que fala sobre, o primeiro é o M11, que diz: apesar das dificuldades que minha mãe possui em relação à leitura e escrita, a maior parte do apoio que tive foi através dela. É uma fala bastante tocante, né? Que diz que a mãe, provavelmente com dificuldades em relação à leitura e escrita, nunca deixou de apoiá-la. Mesmo não sabendo, sempre esteve ali presente no afeto e no incentivo. Já o segundo, o M18, diz que as experiências em casa também não favoreciam. Eram solitárias e a presença da televisão marcante. Entretanto, minha mãe sempre comprava um livrinho para mim. A segunda eu vou contextualizar um pouco, porque nós não colocamos o trecho aqui completo, mas a segunda ela diz sobre a ausência da mãe dela, né? A presença da televisão era muito marcante,
A mãe dela era ausente, mas sempre compensava essa ausência com um livrinho ou outro. Ah, eu trouxe um livrinho para você. Só que ela não queria o livrinho, ela queria a presença da mãe dela, esse afeto. E com isso, a gente traz uma fala aqui do Vallon, que é uma fala muito interessante também, que fala sobre a afetividade e a inteligência constituem um par inseparável na evolução psíquica, pois ambas têm funções bem definidas e, quando integradas, permitem à criança atingir níveis de evolução cada vez mais elevados. O Vallon traz essa afetividade, né? Mas eu acho que essa afetividade nem só no ambiente familiar. Óbvio que o afeto é importante para o desenvolvimento da criança, né? Como ele diz aqui, para a criança atingir níveis de evoluções cada vez mais elevados, mas também eu acredito nessa afetividade, nessa importância na relação professor e aluno, principalmente nos primeiros anos da escola. Eu acho que fazem toda a diferença esse afeto, tanto em casa quanto na escola. Pode passar, por favor. E as considerações finais, mais uma vez, eu lendo A Importância do Ato de Ler, a obra do Paulo Freire, eu achei, bem lá no comecinho do livro, como ele relata um trecho aqui que tem tudo a ver com a escrita dos memoriais de vocês, que ele diz: ao ensaiar e escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado e até gostosamente a reler momentos fundamentais de minha prática, guardados na memória, desde as experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim, constituindo. O Freire ele traz essa ideia, né, da linguagem e a realidade, como elas se prendem dinamicamente, e eu acho que foi basicamente isso que vocês, cursistas, né, eu acho que nem todos estão presentes aqui hoje, fizeram com esses memoriais. Foram escritas potentes, incríveis, vocês saíram um pouco de si para relembrar lá, lemos muitos relatos da infância, adolescência, essa compreensão crítica foi muito importante para vocês entenderem essa compreensão crítica da trajetória de vocês, né, da formação. Eu quero agradecer, o próximo slide são as referências, eu quero agradecer a todos que enviaram, né, novamente, que colaboraram para essa pesquisa, e a oportunidade também à professora Regiane, ao professor Marcelo e a toda a equipe presente. Muito obrigada. Muito obrigada, Lidiane, por suas belíssimas contribuições, ao professor Marcelo, à professora Regiane. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então tá jóia. Muito obrigada. Agora eu convido a professora Márcia Malaquias Braz, que vai dar uma palavrinha para vocês também. Olá, boa noite a todas e todos. Mas antes, eu acho que eu vou perguntar se acho que a Regiane talvez queira finalizar aí com essa bela apresentação. Acho que como esses memoriais, né, é fruto, né, de todo um trabalho que foi realizado aí ao longo desses nossos encontros. Não sei se a Regiane gostaria de fazer uma apreciação. Não, Márcia, eu acho que esse momento era mais da Lidiane mesmo, né? De todo esse trabalho que ela desenvolveu a partir das escritas tão emocionadas, tão belas que nós recebemos. Como ela disse, isso é só uma parte, gente. É uma parte pequena, a gente já chorou com vocês, a gente já riu com vocês, né? Nós fizemos reuniões, eu, Lidiane e Marcelo, e lemos e relemos esse material. A Dani também ajudou nessa leitura, nessa organização inicial, né? Foi organizado vários drives, né, com esse material. E então eu só tenho a agradecer ao empenho de todo mundo, de toda a equipe do Debates, né, desse curso que acontece, que se materializa a partir das relações que foram criadas. E espero que para outras também, para outras atividades, a gente já constitui um núcleo, né? E isso é importante. Então, eu só quero mesmo dizer da minha gratidão de nos confiarem escritas tão lindas, né? Tão subjetivas, tão heterogêneas,
e com tanto material rico de pesquisa, tá? Que ainda não está pronto, mas quando a Lidiane terminar a sua monografia, isso é o objeto de estudo dela da monografia, e isso vai ser publicizado, fica no Panteon, e todo mundo pode ter acesso. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia. Obrigada, Rejane. Obrigada, Lidiane. Então, a gente chega assim, então, realmente muito emocionante, né, toda essa apresentação da Lidiane, que são essas memórias, né? Então, hoje vocês perceberam que o nosso encontro, né, práticas da escrita docente, memoriais e memórias. Então, para poder dar completude, né, às nossas memórias, né, aos memoriais e às memórias, nós do Debates e Educação, na verdade, como desde o início vocês estão tendo aí pela apresentação da equipe, que esse projeto, né, é um projeto que é em parceria, o Debates e Educação e o GRAF, e que é um pouco do que até agora a Rejane disse, que isso aqui já é um projeto nosso, né? Acredito que a partir desse trabalho, virão outras propostas, então a gente já faz parte aí desse núcleo, né, de estudos. Então, para dar continuidade ao nosso trabalho, nós fizemos que é importante que essa proposta do curso, ela tem um caráter, a gente está fazendo nessa modalidade virtual, e ele tem um caráter que é de interação, né? Ao longo aí dos nossos estudos, a gente vem acompanhando os trabalhos, as falas de vocês, a gente tem, ao longo, encaminhado as propostas pelo Drive dos estudos, para que vocês possam incorporar as práticas educativas, enfim. E nós fizemos uma prática, que é o Debates em Educação, ao qual eu coordeno, né, um projeto que eu coordeno, e que a gente sempre tem uma prática de ouvir mais de perto os cursistas. Nesse momento, a gente não teria condição de ouvir todos os cursistas, né, de ter uma fala de todos, infelizmente, mas aí nós utilizamos um critério para que a gente pudesse manter essa prática dessa escuta, né, dos participantes. Nós fizemos uma busca e utilizamos para que pudesse pelo menos ter uma representatividade dos cursistas no nosso curso. Nós utilizamos um critério para escolher alguns cursistas para que pudessem também apresentar as suas memórias no sentido do percurso formativo desses nossos encontros, que nós chegamos aqui ao 8º encontro, no dia 27 teremos o nosso próximo encontro, não é isso, Keila? Dia 27 o próximo, não é isso? Isso, dia 27 nós teremos o encerramento, né, o nosso curso, e então nós estamos aí no nosso 8º encontro, nosso penúltimo encontro, e que nós fizemos para poder ter esse compartilhamento desse percurso formativo. Nós utilizamos, ao longo do trabalho, fizemos uma escolha de professores que têm uma atuação na educação básica, e também que tivessem tido uma participação em 50% dos encontros aqui do nosso curso. E com isso foram selecionados, foram esses os critérios, né? Então, nós tivemos algumas pessoas, encaminhamos um e-mail de adesão, né, de aceite a essa proposta, e nós finalizamos com 3 cursistas que aderiram à proposta. E hoje estarão aqui conosco para poder compartilhar as suas experiências alinhadas com o processo do percurso formativo do curso Debates em Educação. Então, vamos convidar as professoras, né, que
que atenderam a esses critérios e aderiram, né, aceitaram a proposta, né, o desafio. No caso, é a professora, nós temos aqui a Desirê Matos Almeida, a Cláudia Valéria Brito Martins, Tatiana Saldanha de Souza Pinto. Elas já foram apresentadas inicialmente aí pela Keila, mas agora, então, a gente vai fazer uma apresentação, cada uma terá 10 minutos para fazer esse compartilhamento dessas experiências. Então, eu convido a Desirê Matos. Desirê. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Que bom. O Desirê, então, assim, a gente pode fazer assim, individualmente, porque aí, à medida que você for apresentando, eu faço a chamada depois da Cláudia e depois da Tati. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar a equipe, toda a organização do curso. Fiquei muito satisfeita, muito feliz com o convite, apesar de ficar bastante envergonhada, porque o meu maior interesse mesmo é participar como ouvinte. E não podia recusar um curso que tanto contribuiu para a minha prática pedagógica, tantos momentos bons de autorreflexão. E eu vou tentar ser breve, porque eu costumo atrapalhar bastante e falar muito. Vou compartilhar aqui uma apresentação em slide. Todos estão vendo? Sim. Obrigada. E eu fui convidada para falar um pouco da experiência profissional e das contribuições desse curso para a minha prática pedagógica. Aqui está um pouquinho da minha formação, fui aluna da casa. E como o tema, né, desse encontro é sobre memórias, trouxe aqui algumas memórias da minha prática, do meu pouco tempo como professora, como regente, e da minha vida que sempre foi permeada pela linguagem, né? Sempre, quando criança, eu sonhava em ser poeta, gostava de participar de cursos de poesia, de me apresentar, de cantar, de dançar, de escrever esquetes para o teatro. E aí, Oi, Desirê. Boa noite, desculpa interromper, mas ainda está no primeiro slide, o de capa. Ah, deixa eu ver aqui. Não passou? Se você desejar, eu posso compartilhar para você, não tem problema nenhum. Ah, eu acho que eu prefiro, porque aqui no outro computador eu estou passando e para mim parece... Os slides estão em sequência. Você pode passar para mim, por favor? Posso sim. Obrigada. Pode passar, por favor. Não, ela vai ter que compartilhar de novo, né? Isso. Aguarda só um minutinho, Desirê, que ela deve estar apresentando ainda, tá? Só um instantinho. Obrigada. Obrigada a você. Coloquei algumas memórias, né, em fotos da minha recente prática pedagógica e da minha infância, que eu tanto citei no memorial, no meu envolvimento com a linguagem, que infelizmente ele foi se afastando, né? O meu encontro com a poesia. Pode passar, por favor. Pode passar. Obrigada. E aí eu coloquei uma passagem do Lucchesi que fala sobre as práticas, né? Que as práticas pedagógicas, no caso da citação, elas precisam ser fruto de uma grande reflexão, porque senão a gente vai reproduzir aquilo que a gente tanto critica.
E aí eu coloquei a contribuição, né, que o curso nos trouxe, ou pelo menos me trouxe, de relacionar a teoria com a prática, e que isso permite a gente se constituir como professor. É uma etapa fundamental da formação continuada. Pode passar, por favor. E eu cito um elemento que o curso contribuiu para mim, que é para pensar sobre a criatividade, que ela não cai do céu, né? Ela precisa ser estimulada. E a gente precisa incentivar os alunos a autorar, a escrever sobre as suas experiências com as suas próprias palavras. E essa é uma das reflexões principais que o curso trouxe e pôde reafirmar o que eu já tinha como expectativa sobre incentivar a produção, né, a autoria dos alunos. E que a sala de aula deve ser um ambiente para a gente refletir e para produzir esses discursos reflexivos, não reproduzir. Pode passar, por favor. Coloquei também uma citação do Bakhtin, eu gostaria de ler. A palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político e etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. Pode passar, por favor. Pode passar mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar algumas experiências com produção escrita dos alunos. Essa é uma produção de um aluno que resolveu passar um trabalho de casa para mim. É engraçado que esse trabalho de casa, não sei se a imagem dá para vocês identificarem, mas nesse trabalho de casa tem uma questão que a questão tem um trecho e ele diz assim: na parte ele pediu, ele refere-se a, e opções de resposta. Da mesma maneira como eu consigo tratar a questão com eles, né? Eu achei isso muito legal e me lembrou muito a atividade de linguística, né? Atividade de epilinguística, de refletir o que é passado para eles como trabalho. Ele não só, além de refletir, né, ele produz em cima dessa reflexão. Pode passar, por favor. Essa é uma atividade também que hoje em dia me provoca risada, mas eu confesso que no momento eu fiquei bastante frustrada, me senti péssima professora, mas eu queria que eles exercitassem a escrita, essa escrita mecânica, que infelizmente ainda é cobrada nas provas da rede e trazem uma devolutiva, uma pressão para o professor muito grande, porque a resposta, esse resultado dessas avaliações da rede, eles voltam para a sociedade em forma de cobrança ao professor. Então, fiquei na expectativa de prepará-los para que escrevessem frases, treinassem a escrita de frases mecânicas, e um aluno escreveu: frase é muito chata, eu estou na escola de frase, eu não gosto de frase, todo dia frase, eu vou fazer frase até morrer e meus amigos também. E foi muito, muito engraçado, né, essa atividade que o aluno saiu pela tangente e superou, né, o que seria uma dificuldade com a própria escrita, né. Pode passar, por favor. Essa outra atividade é uma atividade de metalinguagem, que eu gosto de trabalhar com os alunos, que é falar sobre a linguagem sem tratá-la de forma muito técnica, assim, mecânica, como reprodução, mas que eles possam fazer análise. A gente trabalha um texto e combina com eles uma legenda antes do texto. Toda vez que aparecer algum elemento que se refere ao personagem principal, e aí no caso desse texto, a grande amizade era o sol, nós vamos pintar de azul. E aí, quando se referir ao segundo personagem, a gente vai pintar de verde. E isso funciona bastante, porque enquanto a gente lê o texto pela segunda, terceira vez, eles vão dizendo, para, e conseguem perceber exatamente onde está aquele argumento gramatical que a gente gostaria que eles colocassem em prática, né, nas escritas. Pode passar, por favor.
Também essa foi a atividade que foi recente, foi da prova da rede, eu não sei se tem algum outro professor de turmas de alfabetização daqui do município do Rio de Janeiro, mas veio uma questão de produção textual sem nenhum outro apoio, sem nenhum contexto, que pedia que eles imaginassem que todo o sorvete do mundo tinha desaparecido e escrevessem como seria um mundo sem sorvete. E um aluno ficou muito à vontade para escrever. E escreveu: ruim, nada bom, muito calor. E eu achei muito engraçado também ele conseguir superar a dificuldade que era escrever um texto sobre um mundo sem sorvete, que não estava fazendo parte do nosso conteúdo, dos nossos interesses. Mesmo assim, ele conseguiu autorar, né? Escrever algo bem próprio, que não foi planejado, não foi testado, experimentado sobre o sorvete. Pode passar, por favor. E eu termino fazendo uma reflexão, né? Que a gente, querendo ou não, a gente vê as crianças extrapolando as relações com os signos da língua, né? Nos surpreendendo. E o que a gente precisa é mergulhar dentro do sistema e entender que ele não é imutável. E que ele se constrói nessa relação entre professor e aluno. E eu já acho que estou passando uns minutos. Pode passar, por favor. E aí eu escrevi um poema que tem a ver com coisas que me mobilizaram aqui durante o curso, principalmente com o que eu escrevi no meu memorial, que fala sobre não ser castrado na escola, castrado dessa vontade de escrever, de autorar. Gostaria de ler para vocês. Para a tese. Como ser paciente sem ser comodista? Como ser otimista sem ser alienado? Como esquecer o passado sendo saudosista? Como ser pacifista sendo molestado? Como ser idealista sem ser sonhador? Como conter a dor se me toco a ferida? Como ser homicida sendo predador? Como não ser usurpado e vencer a vida? Como não ser masoquista e querer viver? Como então crer se sou sempre enganado? Como ficar calado se tenho tanto a dizer? Por que devo correr se meu mundo está parado? Como estar na frente se não posso nem ficar ao lado? Como me manter acordado se me injetam entorpecente? Como não ficar doente sendo tão contaminado? E assim castrado? Como ser potente? Pode passar, por favor. E eu me despeço fazendo um agradecimento a todos os professores que me educaram durante a vida. Pois se educar é um ato de amor e atos não são momentâneos como um fato, esse amor ainda emite seu educar, conduzindo-me a cada passo ao que sou. E é isso, gente. Obrigada. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigada, Desirê. Que emocionante essa sua apresentação, essas memórias. Parabéns, parabéns. Eu peço para quem... A gente vai fazer essa apresentação dos 10 minutinhos, mas depois a gente vai franquear a palavra para quem quiser, para poder estabelecer um diálogo aqui entre nós, tá bom? Então, agora eu convido a Cláudia. Eu gostaria só de voltar no slide para a Viviana poder tirar a foto. Tá ótimo. A Viviana pediu para voltar no slide do Bakhtin, Voloshkov lá. Isso, a Natália está voltando aqui. Pronto, é isso. Aproveitando para avisar que todos os vídeos de todas as nossas aulas estão disponíveis no YouTube também, né? E esse também vai estar. Em geral, uns 2 dias depois, né? A gente... Isso. Por aí, né, Rejane? Então vamos convidar Cláudia Martins, Cláudia Valéria Brito Martins. Boa noite. Seja bem-vinda, Cláudia. Eu agradeço assim, a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, e eu entendi, né, apresentar as minhas memórias, recordando passo a passo, assim, dos momentos principais. Eu me formei já há bastante tempo, e, assim, agora que eu já estaria próximo, né, de parar de trabalhar, eu não consigo, porque eu gosto muito da minha profissão.
eu comecei a trabalhar na mesma escola onde eu estudei, né? Eu estudava em 2 ou 3 escolas, depois eu fui para essa escola, que era uma escola muito organizada, assim como as outras. E, então, assim que eu me formei, eu comecei a lecionar. Então, a gente procurou sempre valorizar a produção de texto, a escrita, colocar temas, e os alunos sempre atendiam, né? Então, toda vez que surgiu uma novidade, um tema novo, a gente tem procurado colocar, valorizar e prestigiar a escrita, né? Porque a escrita ela tem que ser é como se fosse uma identidade. Você escreve e você manifesta quem você é. Então, nessa escola, eu percebo assim, os sonhos, a vontade do aluno de ter um futuro melhor, e a escrita é uma preocupação, né, deles colocarem o que eles pensam, mostrarem a voz no mundo e conquistar o espaço. É uma identidade. Então, essa dinâmica que a gente faz, quando eu entrei na escola, na rede pública, que eu tive assim, o privilégio de entrar no mesmo ano, né, que foi em 1998, eu entrei na escola estadual e na escola municipal, eu quis levar o mesmo tipo de trabalho, né, porque a escrita, ela é uma forma, assim, terapêutica de você se colocar e você se conhecer. Então, quando eu fiz esse memorial, é como se eu fosse lendo a minha história e me redescobrindo, porque eu me vi lá atrás, né, como aluna e agora como professora. Então, ao trabalhar nas escolas, né, no CIEP 135 e na rede municipal, eu comecei a observar que a escrita ela tem que ser muito estimulada, né? Ela tem que ser valorizada, ela tem que ser incentivada, e não só como uma forma criativa, mas também mostrar para o aluno que ele está em fase de desenvolvimento. Por exemplo, ontem mesmo eu estava dando aula, eu tenho um aluno muito inteligente, o Luciano, e eu pedi que ele escrevesse um texto, aí ele escreveu e falou assim para mim, professora, está com muitos erros, né? E eu disse para ele, não, a escrita é um processo. À medida que você vai escrevendo, você vai descobrindo, porque a escrita foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Quando as primeiras escritas surgiram, elas eram em forma de desenho. E agora você consegue com essas palavras, então, à medida que você for lendo, você vai se descobrindo. Então, tanto lá no CIEP, né, porque nessa primeira escola da rede pública, o CIEP 135, que se pudesse aí passar para mostrar a foto para o pessoal, a gente procurou desenvolver projetos de café literário. E nesse projeto, o aluno, ele se mostrava muito feliz em participar, porque ele ganhava voz, né? Então, embora ele não tenha tanta perspectiva, assim, quando a gente fala do Enem, ele já está algumas vezes inserido em mercado de trabalho, mas quando a gente cria um projeto que o aluno fala, que o aluno escreve, ele fica feliz. A gente percebe que ele está vendo, que ele está ganhando voz ali, tá? Então, foi muito bonito. Então, teve um período que eu pedi que eles se inscrevessem no caderno, e eles levavam aquele caderno e eu olhava o texto escrito, e às vezes eram temas subjetivos, temas objetivos, e eles faziam questão de me mostrar, e vendo que o texto estava corrigido, eles se sentiam importantes, né? Teve até uma vez que a menina falou assim, professor, eu quero que você seja minha madrinha. Por quê? Ela percebeu o meu interesse de mostrar para ela, de olhar o texto, aquilo ali fazer parte para mim como se eu fosse uma leitora daquilo que ela estava produzindo, certo? Então, essa escola, né, é uma escola que eu já trabalho há bastante tempo também, e ali, embora eles já estejam inseridos no mercado de trabalho, alguns,
eu percebo uma escrita que está em desenvolvimento, né? Porque ainda eu percebo muitos erros, assim, falhas, mas que o aluno quer aprender. E a outra escola, mudando aí o slide, que é a escola municipal, essa escola. Foi a escola que, assim, há um tempo, né, ela fez despertar em mim uma vontade muito grande de me aprofundar nesse conteúdo, de ler, de buscar novos conhecimentos, porque quando eu cheguei à comunidade, eu percebi uma comunidade agressiva. Eu ia dar aula, às vezes o aluno não queria me ouvir, e eu ficava nervosa com aquilo. Mas, assim, eu procurei me aproximar, né? Andar pela sala, conversar com os alunos, colocar uma palavra de carinho, e me surgiu a ideia de criar um concurso de poesias. Mas como eu fiz? Eu dava aula de literatura, né, na outra escola, então nessa escola eu comecei a levar poesias. A primeira dela foi Evocação de Recife, de Manuel Bandeira. Então, quando eu li a poesia e comecei a perguntar sobre a comunidade, foram surgindo várias coisas, né, bonitas, várias histórias, e eu fui dando seguimento àquilo, e eu fiz um concurso de poesias. É uma pena que eu não tenha as poesias, mas eram poesias de palavras-chave, né? Tinha aluno que conseguia desenvolver mais, outros alunos não, mas quando eu fiz a premiação, que eu digitei todas as poesias e coloquei, foi uma emoção muito grande, porque ali eles sentiram, eu acho que eles se sentiram afetados, né? Porque eu dei um sentido àquela poesia que eles criaram. Aí, a partir dali, eu fui inserindo essa dinâmica de produção de texto, tudo com o apoio da escola, né? Então, a gente criou um projeto deles escreverem, eu corrigia tudo, eles percebiam onde eles haviam errado, e alguns até falavam assim, professora, você consegue ler tudo? Né? E eu mandava passar a limpo. Então, eu notei tanto que a escrita, realmente, ela é um processo que, na hora de passar a limpo, aquilo que ele tinha escrito, muitas vezes ele repetia, não é? Porque é com o tempo, com o novo olhar, é que o aluno vai compreendendo e reescrevendo. Até para mim, se eu pegar o meu memorial e eu for reescrever, tem tanta coisa que eu ainda quero colocar. Mas, então, nessa escola, se pudesse passar aí o slide, a minha contribuição, passa mais uma vez. Eu comecei, por exemplo, esse primeiro quadro aí, isso foi um projeto de leitura de livros que a gente conseguiu fazer na escola. Os alunos liam e faziam uma ficha, né? Uma ficha com o nome do livro, com a opinião, com o resumo, e depois produções de texto. Então, foi uma coisa assim, que os alunos se sentiram inseridos e me deu uma felicidade, né? Porque eu vi que estava funcionando. Pode passar. Pode passar. Aí, né, eu tenho outras produções e nessa história em quadrinhos, a gente percebe muitas falhas na página anterior, mas a aluna, depois, ela conseguiu reescrever o texto. E eu lembro de cada aluno, né? Da aluna Luana, da aluna Esther, da Tayana e do Alex. O último texto, que é da página anterior, que foi produzido pelo Alex, ele é um texto que teve muita dificuldade, mas ele mesmo falava para mim, professora, eu não quero estudar. O que eu quero mesmo é ser mecânico, mas minha mãe me obriga a estudar. E eu falava para ele, não, mas você tem que estudar, e lá no futuro você vai se especializar. Então, essa comunidade,
Assim, eu trabalho nessa e nas outras, todas são importantes, mas eu moro no bairro dessa escola, e eu percebo o quanto o professor ele é capaz de mudar a história do aluno e de fazer nascer nele a vontade de escrever. E a escrita, né, ela é importante porque, além dele ganhar um valor, como foi muito colocado no texto, né, a escrita tem um sentido, a escrita tem um significado. Com essa escrita, o aluno ele consegue criar, não é? Como quando a gente fez as histórias, o professor Marcelo Maldonado ensinou a escrever, a criar personagem. Então, o curso me trouxe muitas ideias, né? E o nosso aluno ele tem que ser protagonista, ele tem que se engajar emocionalmente. E, como disse o professor, né, que eu até anotei, a personagem não é um ser de papel, é um ser de papel, mas com características humanas. Então, quando o aluno ele cria, ele se vê naquela história, ele tem um mundo dele, e a gente passa a conhecer o nosso aluno, o mundo que ele vive. Aí eu peguei essa poesia de um autor que eu trabalhei com o 9º ano, e a partir dela eu escrevi colocando as minhas emoções do que eu tenho visto na escola, né? As dores do mundo. Sinto bem fundo as dores do mundo. Para alguns alunos, prevejo um futuro ameaçado pelo desemprego ou manipulado por discurso dominador. Neles, há dificuldades de escrever, há incoerências no ser. Muitas vezes, crianças carentes, pais ausentes, a vida que chama, levando para longe, para as oficinas, mercearias ou até esquinas. Mas em mim há uma voz que não quer calar, pois nessa escola onde atuo, aprendi a amar. Nela, a aquisição da palavra escrita, bendita, pode transformar, capacitando os jovens a galgar um novo patamar. Uma vida promissora se faz no presente, no resgate da autoestima, na certeza do aprender para vencer. As dores do mundo pedem canções ou exigem ações. Então, olhando o meu memorial, não é? É preciso a gente resgatar o humano, promover o jovem, para que ele, no futuro, ele seja um adulto feliz. Porque um adulto feliz, ele faz a família dele feliz. E se todas as famílias fossem felizes, a nossa sociedade seria igualitária e justa. Essa é a minha palavra. Muito obrigada, Cláudia. Estou vendo aqui pelo chat, né, que o Marcelo coloca Noite de Poetas. É realmente emocionante. Estão aqui só felicitações, né, por esse momento que tem sido, na verdade, ao longo, nossos encontros têm sido mágicos. Muito obrigada. Parabéns, Cláudia. Então, dando continuidade, né, às nossas memórias, que hoje está sendo um encontro de memoriais e de memórias. Vamos agora convidar a Tatiana Saldanha de Souza Pinto para compartilhar conosco as suas memórias e o fazer pedagógico, sua trajetória no curso, as contribuições do curso. Boa noite. Boa noite, Tatiana. Não entendi por que eu não estou aparecendo. Você está me ouvindo? Sim. Deixa eu compartilhar aqui. Você mesma que vai apresentar? Isso. Tá bom. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, né? E eu vou falar um pouquinho. Meus slides não estão tão bonitos, não tão elaborados, mas mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tem, né? Eu fiz biologia
E aí eu costumo dizer que eu sou professora por vocação mesmo, né? Eu tentei fugir da área de educação, mas sempre tem alguma coisinha que arrasta uma missão aí a ser cumprida. Né? E aí a foto do CIEP, aonde eu estou esses últimos anos, né? E contar um pouquinho das coisas que a gente faz por lá e que, assim, se encaixa muito em todas as aulas que a gente assistiu no decorrer, né, desses 2 meses, e que, assim, eu acho que vai mostrar, tem muito mais para mostrar, né, mas, assim, vou mostrar só um pouquinho, que eu acho que é o principal, né. Nosso CIEP, ele fica localizado em Costa Barros, né, atendendo crianças de comunidades do Quitanda, Lagartixa, Pedreira, do Chapadão. E é uma localidade que é cercada pela violência, né, pela pobreza. E nós temos muitos alunos, né, que vão para a escola sem pensar em estudar. Na verdade, eles vão pensando em se alimentar, né? E a gente vive essa realidade. E aí a gente tem que desenvolver vários métodos para poder estar ali ensinando a criança, né, levando ele a buscar sonhos, porque muitas vezes fora da escola ele não tem essa oportunidade de sonhar. Então ali a gente vive vários momentos e são momentos muito especiais, né? E a localidade onde o nosso CIEP está, ele tem um menor IDH. Então daí a gente já começa a tirar, né, leite de pedra, né? E atualmente a gente está com 500 alunos. E a gente já retornou o ensino presencial, a gente estava com 3 horas, dividido em grupos, e agora a gente já está com 6 horas, né? Então a gente já está fazendo um atendimento um pouco maior, com maior número de alunos em sala, mas ainda em esquema de rodízio, né? Eles estão em rodízio semanal. E aí eu não posso falar do trabalho sem mostrar um pouquinho da super equipe. Essa foi a nossa última foto em grupo antes da pandemia, que foi no projeto que a gente tem na escola chamado Sonho de Natal, aonde muitas dessas crianças só ganham esse presente de Natal, né? E aí nós temos aí uma super equipe. Não está todo mundo aí, mas, né, nós temos a diretora geral, que é a Sônia, que está há muitos anos na escola, acho que 18 anos só de direção. Temos a diretora adjunta, Roberta, eu que estou como coordenadora. Desde o ano passado, que eu costumo dizer que eu entrei no olho do furacão, eu mal assumi o cargo e veio a pandemia, que foi e está sendo um super desafio, né? E nós temos 26 professores, 9 merendeiros, secretário escolar, 6 garis que dão suporte da limpeza, uma agente de educação especial e um agente educador para ministrar aí esses 500 alunos na escola. E aí eu vou falar um pouquinho dos nossos trabalhos desse ano, né, que eu acho que é um ano de desafio, né, um ano muito difícil, e aí eu vou mostrar um pouquinho disso. Nós temos o nosso primeiro projeto desse ano, que é o Bookflix, é um projeto que a professora de sala de leitura lançou, aonde a criança leva de 15 em 15 dias um livrinho de história da sala de leitura, mas não vai só o livrinho ali dentro, vai também uma folhinha de atividade para o aluno estar ali desenhando ou escrevendo uma frase, fazendo uma produção do que ele mais gostou, qual foi a parte que ele mais gostou no livro. E aí você está levando para essa criança, além da leitura individual, a leitura em família, porque ele fica com esse livro em casa durante esses 15 dias. E aí tem todo aquele cuidado, né? A gente vai ensinando. E só que, assim, nós temos famílias que não abraçam os projetos. E aí a gente começa a buscar estratégias e alternativas para que essas crianças estejam envolvidas no mundo da leitura e da escrita. E aí ela presenteia as crianças que cumprem a atividade com um kit, que ela chama de kit Bookflix, aonde vai um livrinho, aonde vai uma pipoca de micro-ondas, ou às vezes ela manda um saquinho de pipoca mesmo, e aí manda alguns mimos ali. Então, assim, é um projeto que deu super certo, as crianças estão participando, estão levando as suas devolutivas, e que acaba sendo aí um memorial, né? As crianças ali estão botando as suas memórias, as suas lembranças, o seu aprendizado, e ela está arquivando tudo isso, para quem sabe um dia
conseguir mostrar todo esse trabalho lindo que ela está realizando. E aí, mostrando, né, a utilização do material concreto na alfabetização. Nessa imagem aí nós temos 2 alunos de uma turma de 5º ano que chegaram ao 5º ano sem saber ler e escrever, né? E aí uma menininha do 3º ano, onde ela fez sozinha toda a atividade com material concreto ali. Então nós temos aí dois casos aí, né? Uma turma de 5º ano com essa dificuldade, onde a gente acreditava que as crianças chegassem no 5º ano fazendo lindas produções, e a gente tem que estar ali, né, auxiliando essa criança a estar escrevendo o nome, a estar reconhecendo o alfabeto. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Temos aí a mesma turma de 5º ano, escrevendo o nome, com esse alfabeto móvel, né? A professora ensinando o nome próprio e eles escrevendo, entendendo que eles têm um nome completo, sobrenome, né? E depois eles passam isso para o caderno na escrita. Então, é um trabalho bem minucioso, né? E nós temos uma menininha aí do 5º ano e que me lembrou muito a aula quando falou dos monstrinhos, né? De criar monstros, de fazer atividade, porque essa turma de 5º ano, a professora enfeitou a sala todinha com monstros. E as crianças construíram os seus monstrinhos e deram nome aos monstrinhos, e assim, lindas produções. Nesse caso, a aluna está produzindo o monstro dela. Então, assim, quando vocês falaram no dia seguinte, eu estava lá contando para ela e conversando com ela, porque assim, é uma coisa que a gente já leva na prática e que é muito legal da gente ver outros tipos de atividades sendo feitas com o mesmo tema, né? Aqui tem uma turminha trabalhando receitas na escola, que é um gênero textual que geralmente vem cobrando na apostila da rede, né? Vem vários gêneros textuais. A professora trabalhou em sala de aula e fez a proposta deles, né, realizarem em casa uma receita e mandar foto, escrever essa receita no caderno, e assim saiu algumas, né? As mães mandaram as fotos e a gente fica muito feliz quando a gente consegue alguma família que abrace essa atividade, né, e realize com eles. E assim, ficou muito fofo, cada um aí com a sua receita, e a gente está aí trabalhando a escrita, trabalhando toda essa produção e não deixando de envolver a família, que eu acho que é o primordial nesse momento, é a gente levar a família junto. Nós temos mais uma aí, né, uma atividade que foi a semana, já que a gente não pode ter uma festa junina, um arraiá, a gente teve a gincana literária, e aí as crianças de toda a escola, desde a educação infantil até o 5º ano, foi apresentado para eles, claro, cada um na sua forma, do que seria literatura de cordel, o que seria xilografia. A professora de artes também entrou na brincadeira, falando sobre Alfredo Volpi, e aí cada criança construiu sua bandeirinha, e a bandeirinha enfeitando a sala de aula. Então, assim, tem aí as 2 turminhas de educação infantil fazendo a xilografia, né? Tem, acho que a turminha, se não me engano, do 4º ano, que assistiu o cordel. E temos aí a questão da bandeirinha, né, de Alfredo Volpi, que não deixa de ser ali a escrita deles, né? Eles estão fazendo ali o não verbal, estão produzindo, e a gente buscando sempre, né, incentivar isso a eles. Porque quanto mais lúdico, né, eu acredito que mais interessante para eles, porque lá fora eles não têm isso. Então, a gente tem que ter essa ludicidade em sala de aula. Aqui nós temos uma atividade das 3 turminhas de 3º ano, que foi falando sobre propaganda, um gênero textual que veio. E aí eu achei muito legal essa propaganda de uma aluna, né, da Esther, que ela botou lá: compre já, kit de beleza, paleta de maquiagem, o batom, 2 batons, um perfume, um Mentos, uma garrafa, alguma coisa que eu não consegui, um Tínel. Garanta já o seu, fique linda. Então, ela fez a propaganda dela ali, né? Então, sempre tentar incentivar a escrita deles dessa forma lúdica, né? Então, essa atividade da propaganda ficou uma coisa perfeita. Nós tivemos também nessas turmas de 3º ano o detetive em ação. Ele tinha que descobrir a palavra que estava escrita e dali ele formar
frases, textos, e a professora ia botando as palavras lá escondidas. Essa da orangotango foi antes dela colorir, né, a água, mas aí na mesinha separada você percebe a criança ali com o copo, né, para tentar identificar a palavra que está escrito, para dali partir para a produção textual. Então a criança já se diverte antes de pensar ali no que vai escrever. Não posso deixar de falar da nossa sala de recursos, que é algo na rede que me encanta, porque a gente não deixa os nossos alunos especiais sem ter esse contato com a leitura e escrita. Então, aí nós temos a nossa AE auxiliando um aluno, né? E a gente conseguiu a ilha de conexão, que esse ano as crianças, devido a não terem celular, computador em casa, muitas das vezes nem internet, eles vão até a escola para estar utilizando essa ilha de conexão, para estar acessando a plataforma, fazendo as atividades. É uma forma também da gente estar evitando a evasão, né? Porque com essa pandemia, muitas das crianças acabam não fazendo as atividades por não terem esses meios de comunicação. Então, a gente consegue, com essa ilha de conexão, estar dando acesso a essas crianças, né? Então, eles agendam, vão até a unidade e conseguem usar o computador como se fosse uma lan house, mas sempre com alguém orientando eles ali. E aí, eu botei uma frase, uma citação de Paulo Freire, que a alfabetização é mais, muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo. E a gente tem que ler o mundo dessas crianças antes de tentar ensinar alguma coisa, porque muitas das vezes eles vão para a escola sem saber utilizar um banheiro, porque eles não têm na residência. Então, como é que a gente vai ensinar essa criança a ler e escrever se a gente não conhecer o mundo dessa criança? Então, a gente primeiro tem que tentar ler esse mundo e buscar, né, estratégias e métodos para estar ensinando essa criança, né, e dando prazer a ela de ler e escrever, não ser uma obrigação, né, e sim um prazer. E aí eu postei fotos aleatórias, né, eu postei foto de uma atividade que foi do meio ambiente, que ficou muito fofa, né, as crianças construíram ali algo sobre o meio ambiente para tirar uma foto. A foto ao lado é um simulado que eles já iniciaram para fazer da Prova Brasil, que é uma prova que esse ano, o 5º ano, vai fazer. Então, a gente já tem que estar trabalhando com eles a concentração, o silêncio, para eles estarem fazendo a leitura e escolhendo, né, as alternativas corretas. Nós temos aí um aluno que ganhou o Bookflix, né? Ele fez todas as atividades e ganhou o Bookflix, então tá aí os mimos que ele recebeu. A aluninha ao lado está fazendo, né, marcando lá o cartão resposta dela, tá, do simulado que ela fez. E aí eu botei uma foto com um aluno que foi um grande desafio. Ele chegou na minha turma de 5º ano, não sabia escrever nem o próprio nome, né, não sabia ler nem escrever. E naquele ano ali eu fui tentando, né, que pelo menos ele saísse com algum conteúdo, mesmo sabendo que às vezes um ano é muito pouco. Eu estava retornando de licença maternidade, então eu nem cheguei a completar um ano naquela turma, mas eu tentei. Mas no coração eu achava que ali, porque muitos dos nossos alunos, quando saem do 5º ano, que é o último ano no nosso CIEP, a gente acredita que ali eles vão parar, porque eles não têm, de repente, o mesmo carinho, o mesmo afago na escola para onde eles vão, do 6º ao 9º. E Rafael apareceu esses dias para me ver e me dando o grato presente, a grata surpresa de que ele está no 2º ano do ensino médio. Então, isso me acalentou o coração e me deu esperanças. E ali eu vi que a minha sementinha virou uma plantinha. Então, às vezes, a gente desacredita no nosso trabalho, no nosso potencial, acha que o que a gente fez foi simples, né? Mas aí, quando o Rafael apareceu para me visitar, era um orgulho que eu não sabia se eu tirava foto, se eu chorava, se eu abraçava, apesar de não poder na pandemia. Mas você fica com essa grata sensação de que você teve o seu dever cumprido. E quantos Rafaéis será que eu tenho espalhado, né? E não vejo. A gente sabe que muitos caminham, como, né, esse poema lindo que estava aí, muitos caminham para ali, para a esquina, né? O que é mais fácil. Nem todos querem trilhar esse caminho, mas é o que vem mais fácil. E ter o Rafael no 2º ano do ensino médio é um orgulho sem precedentes.
E aí nós tivemos outros projetos que foram realizados antes da pandemia, né? A gente teve um troca-troca de cartas com alunos do Sul. Eu consegui, né? Eu como professora, consegui uma professora do Sul, e a gente trocava cartas e as crianças adoravam. E era muito engraçado, porque lá no Sul eles escreviam que tinha cavalo, passava cavalo na escola, que eles ficavam no pátio onde tinham muitas árvores, e aí a gente começava a perceber nessa leitura das cartas o quão diferente era a realidade deles. Porque os daqui falavam da violência, os daqui falavam dos barulhos que ouviam durante a noite, e em contrapartida, a tranquilidade das crianças que estavam lá no Sul. Então, assim, realidades bem diferentes, bem distintas, mas que foi um projeto muito legal que eu consegui com essa professora lá do Sul. E nós tivemos também um projeto chamado Gentileza, Gera Gentileza, que foi até premiado, né, onde as crianças botavam aventais e ficavam pela escola ajudando, falando frases motivacionais. Então, assim, foi um projeto legal, né, e sem recurso nenhum, que as professoras foram ali se organizando, e que por ser um projeto que não precisou de recursos, nem de grandes materiais, ele acabou sendo premiado. Então, é um projeto que eu acho que valia a pena citar para vocês. E outros projetos que tem por aí. E aí eu deixei aí um QR Code com um videozinho apresentando a escola, né? Que é um videozinho que a gente fez desse ano. E eu vou botar até lá no chat também o linkzinho para quem não conseguir pelo QR Code, que vale a pena conhecer mais um pouquinho da nossa escola. E agradecer mais uma vez pelo convite, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Tatiana. Que belas memórias. Né? A gente está aqui, assim, está muito evidenciado aqui pelo chat, né? Como a gente está assim, impactado, porque uma característica desses encontros foi a emoção. Né? Ao longo, aí nós estamos vendo aqui professores que participaram dos encontros, estão aqui presentes, e estão aqui encantados. Né? Eu não vou falar, assim, eu acho assim, a minha tarefa aqui hoje era receber vocês, até mesmo que nós fizemos esse convite, né, como nós falamos inicialmente. É uma pena que a Silvia não pôde estar aqui presente, que ela fez esse contato inicial com vocês, mas ela teve um probleminha, mas assim, ela está bem, mas está resolvendo algumas questões de aspectos particulares, e não pôde estar aqui conosco. Então, eu vim aqui para receber vocês, mas eu vou deixar uma pessoa que eu acho assim, que é fundamental que a gente possa ouvir agora o professor Marcelo, que foi que está coordenando toda essa mobilização aqui nossa, né, coordenando toda essa equipe, e é fundamental que ele possa agora falar um pouquinho para a gente desse encontro de hoje. Então, professor Marcelo, você. Não, assim, só para não deixar sem atender, a Bruna lá em cima fez uma questão bem específica para a apresentação da Cláudia Valéria, que em dado momento ela diz que ela corrige os trabalhos, né? E a Bruna quer saber se... Talvez a Cláudia possa responder no próprio chat, né? Para a gente não desviar muito daqui do foco, mas ficar registrado, Cláudia, se você puder explicar para ela ali no chat. Ela quer saber basicamente se você usa alguma espécie de código ou se você corrige fazendo emenda. Vou falar bem rapidinho, professor, posso? Claro, claro. Eu acho muito importante corrigir, colocar o certo, fazer o aluno ver a questão da ortografia, da pontuação. No início, eu pensava que isso ia constranger o meu aluno, mas não. Por exemplo, eu dei o exemplo de ontem, né? Eu estou dando aula para um grupo pequeno e o aluno comentou: poxa, professor, eu tenho tanto erro. Aí eu falei: não, mas a escrita é um processo. Você vai continuar que você vai ver como você vai desenvolver. Então, eu acho que é importante. Ok. Obrigado. Não, assim, eu acho,
até aproveitando esse gancho, vamos dizer assim, né? Eu acho que o que aparece quando a gente recorda o que fez, né? Aparecem memórias que têm uma dose bastante significativa de emoção, né? Então, apesar da escola, por exemplo, trabalhar com a perspectiva de uma racionalidade muito discutível, não é? A gente ouve exaustivamente dos professores, por exemplo, da área das ciências, da matemática, se o cara não sabe fração, não sabe potência, se não sabe potência, não sabe não sei o que lá, e na verdade isso é muito relativo, porque a gente sai do colégio com alguns fragmentos de conhecimento, né? A gente sabe coisas, às vezes, mais adiantadas e outras mais simples, e não. Então, na verdade, a nossa relação com a experiência da vida, ela não tem essa racionalidade que a escola utiliza para construir o seu currículo, né? Ou organizar a sua grade, organizar seus programas. E daí, portanto, o currículo não pode se limitar a essa racionalização de um conjunto de conhecimentos e habilidades. A escola precisa ser viva. E a vida é difícil de colocar dentro de caixinhas, né? Então, quando a gente recorda o quê? Dos ambientes, então, as categorias que a Lidiane apresentou, né? Os ambientes, a casa, a família, o lugar onde você viveu, os ambientes que você frequentou. E da escola aparece a categoria da contradição, que a escola, ao mesmo tempo que estimula. Nós vimos agora aqui 3 maravilhosas apresentações de professores, professoras envolvidas em escolas procurando e incentivando, mas nós também temos, né, infelizmente, uma série de exemplos de ações dentro da escola que são limitadoras, castradoras, né, para usar o termo que a Desirê empregou. Quer dizer, então, a gente está sempre vivendo no mundo escolar esse dilema entre apresentar o que sabe e esperar que os estudantes construam alguma coisa nova com aquilo, por exemplo, né? E apresentar algo como sendo o universal, mas sabendo que aquilo é relativo. Em controlar, apontar erros, por exemplo, mas sem que isso signifique uma condenação ou um limite intransponível para a pessoa. Então, é muito difícil equilibrar essas dualidades, vamos dizer assim, essas ambivalências que a educação, e a educação escolar em especial, possuem. Então, o que eu gostaria de destacar dos depoimentos e do estudo da Lidiane, da Rejane, né? 1, que a escrita é um processo. 2, que ele, como processo, pode ser compreendido, estimulado, orientado e até, de alguma maneira, muito entre aspas, controlado, mas que a gente deve exercer esse planejamento, esse controle, com muito cuidado para não amarrar, engessar de tal maneira que ele surta o efeito contrário, ou não surta nenhum efeito benéfico, ele seja mais um exercício escolar sem sentido. Então, para usar o que a Rejane... Assim, nós, quando escrevemos um trabalho e mandamos para uma revista, que afinal acabou publicando, né, depois, Rejane e eu, significados e sentidos. E teve um parecerista, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O significado é alguma coisa construída por aquilo que a gente convencionou chamar de conhecimento compartilhado de mundo. É o que a Rejane disse. Nós olhamos para uma porta e dizemos porta, e todos nós sabemos o significado daquilo. Agora, o que cada um de nós sente quando vê uma porta, não é? As experiências associadas à porta, né? Certo? Eu escrevi, por exemplo, uma época, uns poemas curtos e tal, um deles chamava-se Fechadura, né? Não era porta, ele dizia assim: não sei em você, em mim passa a sombra torta e negra da rejeição. Então, assim, é uma coisa que eu escrevi olhando para uma fechadura. Uma pessoa pode olhar para a fechadura e sentir-se segura, dizer, ai, que bom que eu estou aqui, minha casa está trancada e protegida. Então, o significado é razoavelmente compartilhado. O significado é o nosso esforço de coerência, né? Já que houve aí, em outros momentos, o uso da coerência, né? A coerência se constrói por um esforço da gente de aproximar as formas que a gente tem de ver o mundo. Então, dizemos assim, a gente olha para uma igreja e diz, olha, é uma igreja.
Mas qual é a relação que cada um de nós tem com as igrejas? Qual é a experiência que cada um de nós tem em relação a frequentar ou não frequentar igrejas, né? Então, isso é que é o difícil de gerenciar nas relações de desenvolvimento, de aprendizagem, portanto, de ensino, de educação. Quer dizer, nós estamos ali para gerenciar um jogo complexo de significados e sentidos. Os sentidos são extremamente particulares, pessoais, não podem ser previamente ignorados, né? Mas a gente também tem que ajudar essas pessoas com os seus sentidos particulares a convergirem para existir num mundo em que a partilha é feita inicialmente por significados, né? Então, a gente está sempre vivendo esse dilema. Tá bem, vamos ensinar a receita. Tá, vamos ensinar a receita para quê, não é? Que importância isso tem na vida de todos nós? Como é que cada um de nós vai agir com aquilo? Eu suponho que numa escola com crianças de camadas populares, haja muitas pessoas cujos pais ou as mães atuem profissionalmente com culinária, sejam cozinheiros, assistentes de cozinha, sei lá, chapeiros e lanchonetes, atendentes, garçons, não é? Então, isso é muito diferente de uma criança que frequenta restaurantes caros, não é? Ou que fica em casa assistindo o MasterChef, né? Então, o que significa para a criança, qual é o sentido que tem para ela interagir com receitas, né, para a produção de alimentos, né? Que receitas vão ser essas? Vão ser receitas para a gente estimular também uma perspectiva de um mundo mais sustentável, de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação mais solidária, em que a gente compartilhe o alimento e não jogue fora os excessos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar, e vocês deram hoje aqui uma demonstração extremamente alentadora, né, para quem está nessa vibe que a gente está de tentar formar professores e tal, de que estão ligados nisso, né? Quer dizer, a gente tem que estar ligado na vida, na sua essência, mas também nas circunstâncias daquele contexto, nas marcas daquele contexto, assim. Senão vem essas receitas lá de cima, aí receitas no sentido mais amplo, faça isso, faça aquilo, e as características formais desse gênero, daquele, isso vai afastando a criança, o jovem, da atividade da escrita, né? Então, o que está reforçado aqui hoje? A escrita pode e é sempre muito, muito, muito potente, como vocês gostam de dizer, potencialmente uma coisa incrível, desde que a gente mantenha essa potência viva. Isso se faz ouvindo o que as pessoas têm para dizer, isso se faz colocando a nossa interferência analítica no lugar propício. A questão da Bruna, não é? É sempre um dilema. O aluno muitas vezes te procura, olha esse poema que eu fiz. Aí você lê o poema e diz, que é lindo o seu poema, mas olha, salsicha não se escreve com X. Será que é para dizer ou não? Se eu não disser também, ele fala, poxa, professor, mostrei para o senhor nem para me dizer que estava errado, depois eu paguei um bico lá adiante que eu fui mostrar para não sei quem. Então, qual é o princípio que eu uso? Eu acho que tudo pode ser dito para as pessoas, desde que você consiga dizer aquilo de uma maneira que ela possa elaborar positivamente. Então, isso não está dado, não tem uma receita pronta, é uma percepção, uma sensibilidade que a gente tem que desenvolver, não é? Então, há momentos em que você vai dizer para o estudante, olha, o seu texto é muito bem intencionado, mas ele não se articula bem, ou ele tem problemas de concordância, e isso vai ficar na frente de qualquer outra consideração. Ele não vai elaborar isso positivamente, vai ficar só com a sensação de que ele errou, de que ele fracassa, de que ele tentou fazer uma coisa legal, ou de que você, em vez de prestar atenção no que ele tem para dizer, prestou atenção na regência e na concordância, né? Então, esse é um dilema, vamos dizer assim, que a gente está sempre tendo que resolver. E eu acho que vocês, pelas falas e pelas experiências narradas, estão bastante ligados nisso e têm sido bem-sucedidos em resolver. Assim, o que fica para nós na memória são as experiências mais significativas, né? E aí, voltando ao jogo significados e sentidos, as significativas são aquelas que produzem mais sentido para nós, né? Não apenas aquelas que a gente consegue tirar a nota boa necessariamente, né?
Isso vem também dos fracassos, isso vem também das experiências. A gente não vai promover o fracasso, nem a tortura, mas algumas experiências que trazem mais angústias também, se a gente consegue chegar mais adiante, elas também ficam, né? Então é isso, acho que espero assim, que as memórias deste percurso, né, que está encerrando, no próximo encontro a gente vai mais fazer uma avaliação e tal, que fiquem, quer dizer, a escrita, o Barthes, né, Roland Barthes fala escritores e escreventes, né? A Magda Soares fala em letramento forte, letramento fraco, né? E outros autores usam outras distinções. Quer dizer, você tem numa ponta escrita funcional, mecânica, para existir no mundo, e na outra ponta uma escrita que tem mais significado, e na qual você se coloca melhor. E eu acho que o nosso papel como professor é gerenciar esse equilíbrio, né, entre os vários graus que a escrita pode ter, sempre, obviamente, mantendo viva a escrita mais significativa para que a outra seja o que ela é, uma coisa para funcionar, para existir, né, que não pode ocupar o lugar todo, né? Infelizmente, às vezes ocupa, né? Então, isso aí, eu não sei, acho que é um comentário, né? Queria parabenizar, dizer que eu tive uma noite muito assim, alentadora ao ver as apresentações de você, né? A Desirê eu já conheço, porque ela fez o curso conosco e é minha orientanda no CESPEB, mas as outras colegas não tinham tido oportunidade ainda. Fiquei assim, muito emocionado, né, com as falas e muito otimista, né, com o futuro, né? E são experiências desenvolvidas em meios que não favorecem, né, que desmentindo, então, uma certa narrativa que há por aí, um certo discurso que há por aí, de que não há como fazer coisas boas em ambientes hostis não é verdade. Há como fazer coisas boas. O ingrediente fundamental é querer fazer coisas boas. Márcia, seu microfone está desligado. Obrigada, Keila. Obrigada, professor Marcelo. E também quantas histórias, né, que estão aqui escondidas, né, que não foram relatadas, mas que a ideia é que a gente possa, por meio das memórias e dos memoriais, teve um pedacinho de cada um aqui sendo contemplado aqui nos nossos encontros. Acho isso bastante importante de ser destacado, que cada um pôde contribuir para o fazer deste curso, né? Então, acho que isso aí é um destaque e é o que a gente pretende na semana que vem, no dia 27, na verdade, nós temos o nosso próximo encontro para o dia 27, que nós estaremos finalizando essa etapa, né? E como já foi dito no início pela Keila, será enviado um formulário de avaliação. A ideia é que a gente possa enviar ainda hoje, para que vocês possam, a gente vai dar uma data até o final da semana, para que vocês possam responder, porque à medida que nós vamos fazer uma coleta de dados para que a gente possa, no último encontro, compartilhar também com vocês um pouco do que vocês perceberam, quais foram as percepções, quais foram as expectativas, e isso vai ser muito importante para a gente. Até mesmo novas outras demandas, para que a gente possa fazer também a nossa avaliação. Tá? Então, é importante que vocês preencham esse formulário que será enviado. Eu vou passar para a Keila poder finalizar aí o nosso encontro. Nós estamos chegando aqui, olha, no nosso finalzinho aqui do nosso encontro de hoje, mas, assim, realmente, nós tivemos um encontro que retrata muito daquilo que nós vivenciamos nesses encontros passados, a emoção, o quanto a escrita nos inspira, né? O quanto a escrita ela ressignifica as nossas histórias.
Então, nós, enquanto educadores, eu não falei assim, mas assim, eu sou alfabetizadora, não atuo como alfabetizadora atualmente, mas fui alfabetizadora de criança e fui alfabetizadora também de jovens e adultos, e esses encontros fizeram também eu fazer, rememorar muitas histórias. E em muitos momentos eu ficava assim, me sentia convidada a poder fazer, caramba, aqui está a sala de aula, para você poder aplicar, né, tantas questões que foram aí compartilhadas, né? Então, acho que foi realmente um encanto, né? A escrita promovendo esses encontros de encanto e que faz com que você torna possível, né? Torna possível as realizações, mesmo mediante um contexto tão complexo e desafiador que nos está dado, né? Que nos está dado, não, que está colocado aí na nossa vida. Então, foram muitas questões aqui, a gente não vai se alongar mais. Aqui pelo chat, muitos agradecimentos a todos aqui muitas pessoas que se colocaram emocionadas, né? Muito obrigada aí a Rejane, né, muito obrigada ao trabalho que a Rejane desenvolveu junto aí com a Lidiane, o professor Marcelo, a Tatiana, um agradecimento especial, a Tatiana, a Desirê e a Cláudia, né, por serem aí, estarem aí como porta-voz aí desse momento, desses relatos, tá? Então, é um agradecimento a todos. Uma boa noite. Nossa, realmente, noite de muitas emoções, né? Então, estamos finalizando mais esse encontro. Espero por vocês, tá? No dia 27 de julho, às 18h30. E gostaria muito de agradecer a participação de todos, o envolvimento de toda a equipe. Uma boa noite e até o próximo encontro.